Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Meu nome é Fabrício, sou professor de Física e hoje nós vamos falar de equilíbrio de corpo rígido. Vamos lá? Bom, senhores, imagine que aqui nós temos um certo corpo, tá bom? Uma certa massa, beleza, nessa posição aí. Dizemos que esse corpo ele está em equilíbrio se ele satisfazer duas condições. Quais são elas? Primeiro, a soma de todas as forças tem que dar zero, ou seja, a resultante de força que atua nesse corpo, galera, na horizontal e na vertical tem que dar zero. Tá? Não se assuste com esse símbolo aqui não. Isso aqui é uma letra grega, o sigma, né, que a gente usa como operador matemático chamado somatório. Tá? Ou seja, é a força resultante, tá? É só uma outra representação. Então, para satisfazer essa condição, a força resultante, né, na horizontal tem que dar zero e a força resultante na vertical também tem que dar zero. Se essa condição for satisfeita, esse corpo, se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, né? Ele não vai transladar aí nessa posição. E se ele já estiver transladando, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. É a primeira lei de Newton, né? Ou seja, não associe equilíbrio com repouso apenas não. Tá? O equilíbrio ele também acontece quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Até porque as definições, né, de repouso e movimento retilíneo uniforme depende de quem observa, né? Depende do observador. Então, se o corpo ele estiver em repouso para um certo observador, ele vai continuar em repouso, mas para um outro observador, se ele já estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme, ok? E a segunda condição para esse corpo estar em equilíbrio, né, é que a soma de todos os torques tem que dar zero, ou seja, o torque resultante nesse corpo tem que dar zero. Se essa condição for satisfeita, esse corpo ele não vai rotacionar com relação a um eixo, né? Por exemplo, poderia ser aqui um eixo na transversal aqui nesse corpo, olha só, imagina aqui um certo eixo, esse corpo ele poderia rotacionar com relação a esse eixo, ou até mesmo pode pegar um ponto externo aqui, né? Esse corpo, se atuar um torque nele com relação a esse ponto aqui, ele poderia rotacionar em torno desse eixo aqui, tá bom? Então, se a soma de todos os torques for igual a zero, esse corpo ele não vai alterar o estado dele de rotação, né? Se ele não estiver em rotação, ele vai permanecer sem girar, né? E se ele já estiver em rotação, ele vai manter a sua velocidade angular, tá? Ele não vai ter variação de velocidade angular, beleza? Então vamos ver como que fica a gente aplicar, né, essas condições em certas situações. Vamos lá? Olha essa questão aqui. Primeiro, o corpo M, né, representado na figura, ele pesa 80 newtons. Então, galera, eu te aconselho sempre aqui, ó, vai desenhando as forças que atuam, pois você tem uma visão melhor do problema, tá bom? E é mantido em equilíbrio por meio da corda AB e pela ação da força horizontal F, de módulo 60 newtons. Considerando a gravidade 10, a intensidade da tração na corda AB, né, a corda aqui, lembra? Tensão, tração, sempre na direção da corda e sempre puxando, né? Suposto ideal, então a gente está desprezando aqui a massa desses cabos, dessas cordas, tá bom? Então ele quer descobrir essa tensão aqui em newtons. Vamos lá? Então, olha só, vamos aplicar essas condições aqui que vimos nesse problema. Bom, tem alguns problemas que aplicando apenas uma dessas condições a gente consegue resolver o problema, achar o que a gente quer. Igual nesse caso aqui, como a gente quer a tensão na corda, apenas a primeira condição aqui a gente já consegue resolver esse problema tranquilo. Tá? Tem alguns problemas que a gente tem que aplicar as duas condições e às vezes a gente chega num sistema para achar o que a gente quer nesse problema, tá? E às vezes tem problemas também, cara, que a gente joga as duas condições e às vezes a gente chega em equações que a gente não consegue resolver. E aí você tem que buscar um outro ponto de referência para aplicar essas condições. Mas nós vamos ver esses problemas aí um pouco mais para frente, tá bom?
Esse aqui é um problema mais simples, né? Uma condição só, a gente já consegue achar o que a gente quer, que é a primeira condição, que fala que a soma de todas as forças tem que dar o quê? 0. Então, a força resultante na vertical tem que dar 0, e a força resultante na horizontal também tem que dar 0. Então, olha só, aqui a gente tem a força F, que está na horizontal, né, para a direita, tem o peso do bloco aqui, que é vertical para baixo, mas tem uma força aqui que é oblíqua, né? Essa tensão aí ela é oblíqua, ela não está ortogonal. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que decompor essa força, né? Essa tensão ela vai ter um pedaço aqui na vertical, que eu vou chamar de TY, e ela também vai ter um pedaço na horizontal, que eu vou chamar de TX, beleza? Aí a gente esquece o T e trabalha com TY e TX, beleza? Então, olha só, na horizontal, quando que esse sistema vai estar em equilíbrio na horizontal? Quando os 60 newtons for igual a Tx. Concorda comigo? Tx tem que ser igual a 60 newtons. Por quê? Se o 60 for maior que Tx, o ponto B ele vai transladar, né, horizontalmente para a direita. Se o Tx for maior, ele vai para a esquerda. Então, eles têm que ser iguais, né, para permanecer em repouso. E na vertical, o que a gente tem? O TY tem que ser igual a 80, certo? TY igual a 80 para esse corpo não subir e nem cair, ok? Então, como a gente conhece agora as componentes da tensão, a gente consegue achar a tensão. Já que esses componentes são perpendiculares, só aplicar o teorema do Pitt, né? Inclusive, esses valores aqui são múltiplos do triângulo pitagórico, que é 3, 4 e 5. Só aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, no 60, 80, né, é 20 vezes maior, né, do que 3, depois do que 4, então a hipotenusa vai ser também 20 vezes maior. Então, a tensão dá 100 newtons, ok? Pronto, encontramos a tensão. Agora, olha só, tem uma outra forma também, né, da gente resolver esse problema. É o seguinte, pensa na resultante entre F e o peso desse bloco. Concorda comigo que vai dar um vetor aqui na diagonal? Lembra? Resultante de vetores e tal. A gente pega aqui e cria um paralelogramo, né? Então, a resultante entre os 60 e 80 vai dar uma coisa aqui na diagonal, né? Logo, a tensão para esse corpo não transladar na direção da corda, a tensão tem que ser igual a essa resultante, né? Então, só fazer a resultante entre 80 e 60 aí vai dar a resposta, letra C, 100. Tá bom? Então, esse é um problema mais simples, né? Apenas uma condição ali foi suficiente, conseguimos encontrar o que a gente queria. Tá bom? Vamos para a próxima? Olha só. A barra homogênea de peso 2.000 newtons está em equilíbrio sobre dois apoios. A força de reação no ponto B vale... Então, a primeira coisa que a gente faz, galera, representar as forças que atuam, né? Nós temos aqui o peso dessa barra. E um detalhe importante, como ele fala aqui que a barra ela é homogênea e pela figura a gente percebe, né, que ela é simétrica, essa barra, significa que a força-peso atua no centro de gravidade, como vimos aí, né, anteriormente. O centro de gravidade, quando o corpo ele é homogêneo, simétrico, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico desse corpo, né? Então, se a barra ela tem 10 metros, significa que a força-peso a partir dessa extremidade aqui, essa distância aqui vale quanto? 5, né? A metade, ok? E o peso dela é 2.000 newtons. A gente quer a reação aqui em B. Tá? Então, a gente tem a reação em B. Temos também a reação em A. Beleza? Bom, a gente sabe, olha só, se a gente aplica a primeira condição, que é a resultante de força tem que dar 0, a gente não vai conseguir resolver esse problema não. Por quê? Na horizontal não tem força, né? Nenhuma componente na horizontal. Então a gente parte para a força resultante na vertical tem que dar 0. Assim as forças para cima tem que ser igual para baixo, né? Então RA mais RB tem que ser igual ao peso da barra, que é 2.000 newtons. Se isso aqui for satisfeito, a barra não sai voando nem vai afundar, certo? Só que tem um problema, essa equação tem duas variáveis, né? RB e RA. A gente quer RB, mas a gente não consegue resolver se não tiver uma segunda equação, tá bom? E onde que a gente busca essa segunda equação? Na segunda condição de equilíbrio,
Tá vendo como é que funciona? Que você testa uma condição, vê se dá para achar o que você quer, se não deve, você busca outra condição. Nesse problema, a segunda condição apenas consegue resolver. Né? Tem problemas que tem que juntar as duas, vai dar um sistema, são problemas um pouco mais complicados. Né? Então, o torque resultante, ele tem que dar 0. Então, olha só, vamos escolher aqui um eixo de rotação. Tá? A escolha do eixo de rotação pode ser em qualquer lugar, galera, porque como a gente quer que essa barra ela não comece a girar, ela não deve girar com relação a nenhum ponto. Né? Se você quiser escolher esse ponto aqui, pode. Ó, ponto X aqui, você pode, não tem problema não. Se quiser escolher o ponto A, o ponto B, onde está o peso aqui, qualquer ponto você pode escolher. Só que tem um detalhe, às vezes a gente escolhe um ponto que a equação ela tem mais de uma variável e aí a gente não consegue resolver. Por exemplo, se eu escolher o ponto B como eixo de rotação, quais são as forças que criam torque com relação a esse ponto? O RA cria um torque horário e o P aqui cria um torque anti-horário. Então, o torque 1 vai ter que ser igual ao torque 2, né? Para ficar equilibrado aqui, não rodar, não rotacionar em torno do ponto B. Só que é o seguinte, se a gente escolher esse ponto, nós vamos conseguir achar RA e não RB, né? Porque o RB ele não produz torque, ele está em cima do eixo de rotação que nós escolhemos. Então, às vezes, a escolha do eixo de rotação ela também é errada. Às vezes a gente escolhe errado e gera uma equação que a gente não consegue resolver. Entendeu? Então, em problemas mais complicados, às vezes você tem um trabalho, vai lá, escolhe um ponto, desenvolve a equação e percebe que você não consegue resolver. Dá um sistema com mais variáveis do que equações, né? E aí você tem que partir para a escolha de um outro ponto de rotação, tá bom? Então aqui eu vou escolher o ponto RA, porque eu não quero achar o RA, eu quero o RB, certo? E o RA ele não produz torque com relação a esse ponto aqui, o ponto A, como eixo de rotação, ok? Então observe como vai ficar. Olha só, quais forças produzem torque com relação ao ponto A que escolhemos aqui como eixo de rotação? O peso ele vai produzir um torque horário, né, que eu vou chamar aqui de torque 1, e o RB vai produzir um torque anti-horário, que eu vou chamar de torque 2, beleza? Quando que esse corpo não entra em rotação com relação ao ponto A? Quando o torque 1 em módulo for igual ao torque 2, beleza? E aí como é que fica? O torque, né, lembra que o torque ele é dado por FD seno θ, isso o módulo dele, né? Então, olha só, torque 1, que é o criado pelo peso, vai ser a força, que é o peso da barra, que vale 2.000 newtons, vezes a distância até o eixo de rotação, que no caso aqui é 5, certo? Que é a metade, né? Porque a barra é simétrica, ela é homogênea. E o ângulo é 90 graus, né? Porque o peso sempre é para baixo e essa barra ela está na horizontal. E o seno de 90 é 1, então não vou colocar não, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, tá? Isso tem que ser igual ao torque 2, que vai ser o RB, né, vezes a distância até o eixo de rotação, que no caso aqui é 8. Então, o RB vai ser igual a 2.000 vezes 5 dividido por 8. Isso daí vai dar 1.250 newtons, ok? Vamos ver a próxima questão? Então, vamos lá. A barra OP uniforme, cujo peso é 1 vezes 10 a 2 newtons. Então, vem cá, já representa aqui, né, o peso dessa barra aí, que é 1 vezes 10 elevado a 2 newtons, beleza? Como essa barra é uniforme, né, o peso atua no centro de gravidade, que é no centro geométrico dessa barra aí, tá bom? Pode girar livremente em torno aqui do ponto O. Ela sustenta na extremidade P um corpo de peso 2 vezes 10 a 2 newtons, já está aqui representado, né, o 2 vezes 10 a 2. A barra é mantida em equilíbrio, em posição horizontal, pelo fio de sustentação PQ. Na verdade, aqui tem um erro. Esse ponto aqui seria o ponto Q, né? Qual é o valor da força de tração no fio? Então, a gente quer aqui a tração que esse fio exerce aí na barra, tração T, beleza? Então lá, para resolver esse problema, a gente tem as nossas duas condições, né? A soma das forças tem que dar 0,
e também dos torques tem que dar 0. Como eu disse, às vezes uma condição resolve e às vezes as duas vão conseguir resolver, tá bom? Vamos lá, olha só. Se a gente escolher a primeira condição, a gente vai ter que decompor T. Então a gente vai ter aqui um TY, a gente vai ter aqui um TX, certo? A gente vai ter a reação também no ponto O, a reação na horizontal, e também vamos ter uma reação na vertical, né, com relação a esse ponto aqui, ó. E aí esse problema ele vai gerar uma equação da forma que escolhemos para resolver complicada, né? Porque a gente não conhece essa reação no ponto O e a gente também não quer descobrir, certo? Então, se a gente fizer RV mais TY tem que ser igual a 10A2 mais 2 vezes 10A2, esse problema aí ele vai gerar equações com muitas variáveis, tá bom? Vai ser o TX igual a reação na horizontal, a gente também não conhece TX nem a reação na horizontal, então o problema vai ficar mais complicado. Ou seja, a segunda condição aqui parece ser mais simples. E aí? Então, primeira coisa, você escolhe um eixo de rotação, a questão já te deu uma dica aqui, tem que escolher o ponto O, né? Como eu disse, você pode escolher o eixo de rotação em qualquer lugar, mas um conselho que eu te dou, coloque o eixo de rotação no ponto em que tem mais forças atuando, né? Desde que você não queira, claro, encontrar nenhuma delas. Por quê? Se você coloca o eixo de rotação onde tem mais forças atuando, você está anulando o torque produzido por elas, né? Então o problema fica mais simples de ser resolvido, tá bom? E aí, com relação ao ponto O aqui, quais forças produzem torque, hein? Vai ser na horizontal, que eu vou chamar de torque 1, produzido pelo peso da barra, horário aqui, perdão. Temos também, né, o torque produzido pela força peso, que eu vou chamar aqui de torque 2, e o T aqui, a tensão, ela produz um torque anti-horário aqui, que eu vou chamar de torque 3, certo? Na verdade, a tensão, só a componente dela na vertical vai produzir torque, né? Da horizontal não produz torque com relação a esse ponto não. Bom, então, para ficar em equilíbrio, é necessário que o torque 1 mais o torque 2 ele tem que ser igual ao torque 3, certo? Os torques produzidos no horário tem que ser igual ao anti-horário. E aí como é que fica? O torque 1, 10 elevado a 2 vezes a distância, como essa barra tem 1 metro, o peso vai atuar no meio, que é 0,5, né? FD seno θ, né? Aqui o ângulo é 90 graus, seno de 90 vai dar 1, então não vou colocar não, tá bom? Mas o torque 2 aqui, né? O torque 2 que vai ser o peso, que é 2 vezes 10 elevado a 2, né? Vezes a distância aí, que é 1 metro, beleza? Esse torque tem que ser igual ao torque 3, né? A soma desses dois torques, que vai ser a força e a tensão, a distância 1 metro e vezes o seno de qual ângulo? De 30 graus, né? Esse seno aqui ele serve justamente para pegar a componente de T que produz torque, né? Que vai ser o nosso TY, beleza? Então vamos lá, como é que fica isso daí? 0,5 vezes 10 elevado a 2 mais 2 vezes 10 a 2 vai dar quanto, hein, gente? Vai dar 2,5 vezes 10 a 2, né? Que tem que ser igual a T vezes o seno de 30. Seno de 30 é quanto? Meio, né? Então fica a tensão é igual a 5 vezes 10 elevado a 2 newtons. Resposta letra E, ok? Bom, então foi isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos fazer problemas um pouquinho mais complicados aí de equilíbrio de corpo rígido, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!